Palavra aberta. Olá, ouvinte, olá, internauta. Na semana de mais uma tragédia dentro de escola, com um aluno de 13 anos que matou uma professora e feriu outras 5 pessoas em São Paulo, o Palavra Aberta discute hoje a violência envolvendo crianças e adolescentes. Seria um problema policial, psicológico, tem a ver com a estrutura familiar, condição social, falhas na educação? Para debater as causas e consequências desse cenário, estamos recebendo o juiz da Vara Civil da Infância e Juventude de Belo Horizonte, José Honório de Rezende. Bom dia, doutor José, obrigado pela presença. Bom dia, obrigado pelo convite. Bem-vindo ao Palavra Aberta. Vamos dar as boas-vindas também à psicóloga e psicanalista, mestre e doutoranda em psicologia, professora da UNA, Camila Fardim. Bem-vinda ao Palavra Aberta, ótimo sábado. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Começando com o juiz José Honório de Rezende. Na visão do senhor, pela experiência na Vara da Infância e Juventude, essa violência que nos assusta, né, envolvendo criança de 13 anos de idade, né, criança nessa idade, transição para adolescência, a gente imagina que tem atividades de brincadeira, querendo já namorar, mas não. Um menino de 13 anos foi na escola, matou uma professora, feriu outras 5 pessoas. Para o senhor, isso é um problema psicológico, um problema policial, jurídico, de legislação, ou tem outro enfoque? Bem, eu vejo como um problema, inicialmente, um problema familiar. Quando nós acompanhamos os relatos sobre esse caso, um dos destaques que vem sendo feito é do conflito vivido por esse adolescente no ambiente familiar. O que ele assistia e, de alguma forma, o que ele acabou refletindo. Agressões dentro do ambiente doméstico e uma impotência dele em agir de algum modo para a proteção da própria mãe, da genitora. Bem, isso, de alguma forma, vai criando nele um saber diferenciado, um saber de violência. Ele acaba tendo um espaço na escola para representar esse aprendizado dele. Esse é o maior destaque que eu faço. Não é um problema policial, não é um problema que nós podemos destacar só do ambiente escolar. É um problema que começa em casa. E nesse momento de comoção, em casos como esse, né, doutor, fala assim, mas a lei é muito branda com a criança, muito branda com os adolescentes. Aí se referindo ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é o caso, então, na avaliação do senhor? Não compreendo o Estatuto do Adolescente como uma lei branda. Na verdade, compreendo como um dos instrumentos legislativos de maior potência numa sociedade, porque ela permite, numa abertura muito grande, a intervenção pelo diálogo e a intervenção retributiva, que seria uma intervenção de responsabilização direta. É interessante destacar, porque esse adolescente ele não tinha trajetória infracional. E isso significa o quê? Não é um instrumento repressor que, por si só, vai ser suficiente, inclusive evitar que esses fenômenos ocorram na sociedade. Passando a palavra para a professora Camila Fardim, que é psicóloga, psicanalista, na visão da senhora também, não é um problema policial, jurídico, é um problema de estrutura familiar, de trajetória dessa criança, desse adolescente, e a senhora acha, por exemplo, que essa violência que foi praticada dentro da escola, que já aconteceu em outros locais, ela é diferente da violência envolvendo criança e adolescente, por exemplo, no assalto, no tráfico de drogas? É uma questão que, em primeiro lugar, sempre vai implicar a família, porque são questões muito subjetivas. Então, uma família na qual as crianças vivem em situações onde há violência, somado a uma comunidade, às vezes, onde a violência também é normalizada, isso deixa a criança um pouco sem entender, a criança e o adolescente um pouco sem entender como fazer reações afetivas que não envolvam violência, caso ela esteja em algum tipo de conflito. Aí entra o cenário escola. Se na escola essa é uma criança ou um adolescente que sofre algum tipo de preconceito, algum tipo de bullying, ela pode vir a responder de forma violenta a esse tipo de conflito. Refletindo, desculpa, Kátia, refletindo o que ela viu em casa, de violência, por exemplo. Refletindo o que ela viu em casa, refletindo o que ela vê na comunidade e a falta de informação, não só de diálogo dentro de casa, mas também de diálogo dentro da escola. As escolas precisam conversar sobre a temática da violência, as famílias com seus membros precisam conversar com a temática da violência para dar a essa criança ou adolescente
outras alternativas de resolver seus problemas familiares ou suas questões íntimas, sem que ela tenha que recorrer à violência. E aí, doutora, a gente está falando de uma fase muito importante que é a primeira infância. Isso. Né? Quando muitos pais, inclusive, até perdem o controle em momentos em que a criança ou está desobediente, né, ou está fazendo um momento de birra. Tudo isso já é um berço para a construção, né, do que virá a ser a pessoa na vida adulta. E esse dia a dia, como trabalhar essa questão que a senhora está falando aí de resolver conflitos sem partir para violência, sem partir para palmada, que isso vai ensinar, né, isso pode ensinar aquela criança que é assim que se resolve as coisas. Quais são as alternativas? Bom, eu vou começar antes dessa criança ter nascido. Um planejamento familiar faz parte. Então, um casal ou mesmo um indivíduo que queira ter um filho, ele já está se disponibilizando a ser responsável por uma outra vida. Isso já faz com que, quando essa criança nasça e vá crescendo, ele sempre se lembre que ele quis ser um adulto responsável pela criação de outra pessoa. Quando, eventualmente, por algum motivo, ele perde a paciência e acaba gritando, às vezes tendo outro tipo de reação violenta, sempre é necessário que se converse com a criança ou adolescente depois. E que peça desculpa, e que explique por que teve aquele tipo de reação. Vamos usar como exemplo aqui um grito. E que explique que aquilo está errado e que nem ele, como adulto, pode chegar a esse ponto e nem aquela criança ou adolescente. Voltando a palavra para o juiz José Honório de Rezende, o senhor elogiou o Estatuto da Criança e do Adolescente, falou da importância dessa legislação. Agora, falando da violência, vamos dizer assim, do dia a dia, né, do tráfico de drogas, dos assaltos envolvendo crianças e adolescentes. A gente noticia, praticamente diariamente aqui na rádio, casos de crianças e adolescentes com a repetição criminal. Várias passagens por delegacias, vários assaltos, várias ocorrências de tráfico de drogas. Onde há a falha para que essa criança continue, esse adolescente continue no mundo do crime? Pois é, nosso sistema socioeducativo, a nossa legislação, ele não define intervenções a partir da conduta. Então, por exemplo, como foi citado, um ato análogo ao tráfico de drogas ou um roubo não implica essa ou aquela medida, implica uma intervenção. A dificuldade, talvez o erro que nós estejamos cometendo, seja em localizar adequadamente essa intervenção, porque essa intervenção ela vai levar em conta 3 parâmetros. Primeiro, a conduta. Segundo, a capacidade desse adolescente cumprir alguma intervenção. E essa capacidade passa pelo olhar da comunidade, da família, porque sem esse eixo familiar, as intervenções por si só, elas serão apenas representativas, simbólicas, sem uma capacidade de transformação e de mudança. É um instrumento de muita importância pela abertura dela, mas de muita dificuldade de se aplicar, exatamente porque as medidas não são precisadas. Então, os operadores do direito têm esse desafio no dia a dia, identificar qual é a intervenção necessária e adequada para o caso. Pois é, doutora Camila, e a gente sempre fica pensando que essas situações de criminalidade envolvendo crianças e adolescentes são mais comuns onde as famílias estão inseridas, né, em contextos de mais vulnerabilidade. A gente está falando aí da pobreza, né, da questão socioeconômica. E é isso mesmo ou existe um outro olhar sobre essa questão, do ponto de vista da psicologia? Uma criança e um adolescente, eles são formados a partir de todos os adultos com quem ele convive. Então, não só pai e mãe. Então, às vezes, o contexto familiar é um contexto saudável, mas eles convivem numa escola e numa comunidade onde a violência é mais exacerbada e, às vezes, até gratificada. Isso também participa da formação da criança ou do adolescente. Dá um exemplo para a gente, por favor, dessa violência gratificada. Quando a violência é valorizada, é o que a gente vê, às vezes, a pessoa faz um ato violento para ela se impor perante um grupo. E aquilo ele é eleito como alguém importante, ou alguém que tem algum valor. Né? Isso é que é uma violência que é valorizada. E na visão da senhora, uma criança, um adolescente que tem essa trajetória de estrutura familiar ruim, não apoio da escola, que chega a entrar para o mundo do crime, ou que pratica um ato como esse de São Paulo, existe solução? Ela pode sair dessa trajetória ruim e ser um adulto do bem?
Sim, isso é o que é o maravilhoso no nosso aspecto individual e subjetivo. Porque o que ela viveu na infância não a determinará como uma pessoa violenta, mas ela tem a possibilidade de modificar. Então é aquilo, ela teve aquilo como modelo na infância e ela pode, com ela mesma, decidir e conseguir dizer que ela quer diferente. Mas sozinha ela consegue? Sozinha ela consegue pensar e aí ela vai ter outras pessoas que podem ajudá-la a partir da trajetória dela. Às vezes tem um professor que tem um outro tipo de visão dentro da escola e essa criança se agarra a esse professor que pode dar a ela a possibilidade de ter outras ferramentas e ela escrever uma história diferente. O que eu estou dizendo? Que o ponto de partida não será sempre determinante para o ponto final. Doutor Honório, a gente está falando muito aqui do ambiente familiar e de situações mais complexas, mais difíceis. E na avaliação do senhor como juiz, né, a sua experiência aí na vara da infância e juventude, como que pode ser modificado o papel da escola? Porque ele é determinante numa situação como essa. Sem dúvida, né? A escola, esse caso, vamos voltar para esse caso. O que é possível nós aprendermos com toda essa situação? Há um ponto que não está sendo destacado, não está tendo a atenção chamada para ele. Esse aluno, ele teve outras questões em outras escolas e usou uma solução fácil, uma solução simples, que é transferir de escola. E essa solução, infelizmente, é uma prática recorrente no mundo da educação. Convivo com isso diariamente. O aluno cometeu um ato indisciplinar. Ao invés de utilizar aquilo como um momento de fortalecimento pedagógico, uma roda de conversa, um diálogo maior por parte da escola, não. A solução é simples. Há uma punição, a mudança de escola, e o aluno nem entende direito. E muitas vezes, ele inclusive não é responsável pelo ato. Então você culpabiliza sem que quem fez o ato aceite aquela conduta. No plano subjetivo, isso tem enorme impacto, infelizmente. E pela visão jurídica, legal do senhor, eu faço a mesma pergunta que eu fiz para a professora Camila Fardim, mas agora do ponto de vista jurídico e legal. Né? Uma criança ou um adolescente que tem uma trajetória de repetição criminal, de várias passagens por delegacia, de vários atos infracionais. Tem jeito de mudar esse eixo? Ela pode se tornar um adulto do bem? Essa talvez seja a pergunta mais importante, né, que é trazida aqui. Não tenho a menor dúvida disso. O sistema todo legal, ele investe e acredita no poder transformador da adolescência. A adolescência é um mundo de transição, é um mundo em que se busca a autonomia, e essa busca da autonomia, muitas vezes, ela vai repercutir num conflito dentro de casa, num conflito no ambiente social, até surgir um melhor amadurecimento e instalar uma responsabilidade na conduta de vida. Isso é algo que quem lida no sistema constata o tempo todo. Esse é um caminho fácil, na visão do senhor? Não é um caminho fácil. Aí que é difícil, como foi bem destacado pela Camila, muitas vezes nós precisamos de quê? De um suporte adequado, de uma palavra adequada, de uma ação adequada. Porque nós não temos essa solução pronta. Essa solução precisa ser identificada e descoberta. Esse é o desafio de uma sociedade que escolhe educar e não punir. Voltando a palavra para a professora Camila Fardim. Professora, agora ampliando um pouquinho, falando de algo da modernidade. Esse aluno que cometeu essa barbárie lá em São Paulo, ele tinha fotos de outros atentados, ele ameaçou pelo WhatsApp, ele teve discussão pelo WhatsApp. Rede social, internet, fora de limite, é um grande perigo para criança e adolescente? Enorme, enorme perigo. Eles precisam ser supervisionados, ou seja, dar a liberdade para que eles usem e, dependendo da idade da criança e do adolescente, o pai, a mãe, o avô, seja lá o adulto que tome conta dessa criança, de vez em quando ir lá no histórico, ir lá quando ele está usando a internet, ver o que ele anda frequentando, do que ele anda se alimentando. Isso é muito, muito importante, porque essas são situações de risco. A gente ouve muito falar da palavra empatia. É uma palavra importante e necessária nessas situações que a gente está destacando aqui?
ela é muito importante, porque a empatia é algo que é ensinado, é cultivado dentro de nós lá na nossa infância quando somos bebês. Quando o pai e a mãe dizem assim, não pegue o brinquedo do outro, olha como ele está se sentindo, imagine se fosse você. Toda essa fala que vai sendo feita lá na infância é o que vai cultivando a existência de que o outro é um igual a mim. Ele vai sentir como eu, caso eu faça alguma coisa contra ele. E é isso que previne que a maioria de nós não faça atos violentos. Doutor José Honório, toda vez praticamente que ocorre um crime, o ato infracional envolvendo, né, criança e adolescente, boa parte da sociedade fala assim, temos que reduzir a maioridade penal para 16 anos. Você é a favor ou contra? Nós não vamos melhorar a nossa sociedade punindo os nossos adolescentes. Eu tenho plena convicção disso. As intervenções socioeducativas, da advertência à internação, elas são medidas suficientes. A internação de um adolescente de 3 anos, embora haja uma leitura que isso é um tempo pequeno, o tempo da adolescência é um tempo muitas vezes eterno, porque ele é um tempo de transformação. O tempo do adolescente não é igual ao meu tempo. Não é? Então, a vivência dessa transformação, dessa rapidez, 3 anos é uma eternidade. Quantas vezes ouvi adolescentes com 17 anos de idade me dizia o seguinte, isso foi quando eu era adolescente. Tinha passado 1 ano. Então, a ideia que ele tem do tempo é diferente da ideia que nós temos do tempo. Então, se você interna um adolescente por 3 anos, o impacto disso é enorme, embora para a sociedade possa parecer que seja pouco, mas a lógica é de educar, não é de punir. E o sistema hoje, o senhor acredita que ele educa? Porque muita gente deve estar ouvindo, a gente está ouvindo agora a palavra aberta e pensando, mas quantos adolescentes que cometeram crimes bárbaros ficaram só internados por 3 anos, saíram de lá até piores e cometendo mais crimes? Pois muitas das vezes, aí, o que eu falei sobre a localização da medida, isso exige que a medida seja certa, inclusive no tempo. Porque uma intervenção feita no tempo errado, ela dificilmente vai ter eficácia. Aí a dificuldade de manobrar o sistema. O sistema não é um sistema de exclusão. Eu vou testando. É aí que precisa da compreensão do sistema para saber qual a medida aplicar. Se erra esse tempo da medida, muito provavelmente essa medida não vai ter eficácia nenhuma. Doutor Honório, eu tenho aqui uma curiosidade. Um adolescente que está internado, né, que está cumprindo a medida socioeducativa, lá dentro, ele fica abandonado, esquecido, isolado, ou ele tem de fato um acompanhamento? Todo um suporte, todo um investimento para que esse adolescente se fortaleça, especialmente no plano subjetivo, para que ele compreenda os atos que ele fez e se prepare, inclusive, profissionalmente, para que ele tenha condição de ter uma vida responsável e digna. E fazendo a pergunta final agora para a senhora, a mesma que eu fiz para o doutor José Honório. Redução da maioridade penal é solução? É uma alternativa? Não é uma solução, porque senão a punição, como ele bem disse, muito bem dito, a punição não é o melhor caminho. Porque se a gente começar a punir cada vez mais cedo, aonde é que nós vamos chegar no futuro? O que a gente quer é transformação, e a transformação sempre vai se dar pela educação. Agora, é necessário que haja uma consciência de que esse processo por meio do exemplo, esse processo por meio do diálogo, ele é um processo trabalhoso também, né, doutora? Porque as pessoas, nós queremos respostas muito rápidas para tudo, né? Talvez por isso que se pense na punição, para extirpar uma coisa que vem acontecendo e acabar com aquilo definitivamente. Mas a alternativa para isso, a gente tem que ter a consciência de que ela exige esforço. Exige esforço, mas ela é a mais frutífera. É isso, né? Nós debatemos o Palavra Aberta de hoje a violência envolvendo crianças e adolescentes, as causas desse fenômeno e as consequências, depois do ataque daquele adolescente no início da semana em São Paulo com a morte de uma professora. Recebemos aqui o juiz da Vara Civil da Infância e Juventude de Belo Horizonte, José Honório de Rezende.
Doutor José Honório, muito obrigado pela sua presença, pela presença do senhor, pela contribuição. Um grande abraço. Obrigado, um grande abraço a todos. Obrigada, doutor Honório. Até a próxima. E agradecemos também pela presença a psicóloga e psicanalista, mestre e doutoranda em psicologia, professora da UNA, Camila Fardim. Obrigada pela presença. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Nós aqui agradecemos. Lembrando que o Palavra Aberta está disponível nas nossas plataformas digitais, no YouTube, você que quer acompanhar de novo, você que perdeu Palavra Aberta, e também nas nossas plataformas de áudio. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado no Jornal da Itatiaia, a partir de 8h25.